Queridos irmãos e amados companheiros em Cristo Jesus, bendito seja Deus nosso Pai, que em sua misericórdia infinita nos reúne no amor do Cristo. Hoje nós vamos falar um pouquinho do livro Vinha de Luz, lição 18, ouçamos atentos, onde foi retirado do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 13, o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que isso tem a ver com todos nós espíritas? Que nós devemos sempre nos ater à obra do Cristo, o seu Evangelho. Buscai primeiro o reino de Deus é a recomendação do Cristo a todos os seus discípulos. Todos aqueles que servem ao Evangelho, todos aqueles que procuram praticar o amor e a caridade, devem pensar primeiramente no reino de Deus, no mundo espiritual, que é a nossa destinação. E por que Jesus recomenda aos seus discípulos esta situação? Porque muitos de nós, ainda muito materializados, ainda nos atemos muito às coisas da terra. Nós queremos que a nossa verdade prevaleça. Nós queremos que as nossas convicções sejam aceitas. Queremos muitas vezes impor a nossa verdade. Queremos impor os nossos pontos de vista, sem respeitar os irmãos que conosco caminham. Em toda comunidade, onde houver mais de uma pessoa, sempre vai haver aí uma ideia diferente, vai haver sempre uma concepção diferente. E é aí que entra a recomendação do Cristo. A obra precisa continuar. Devemos deixar de lado o personalismo, devemos deixar de lado os nossos gostos pessoais, para que possa prevalecer o da comunidade. O que é o bem para todos? Isto não significa que não possa haver um debate, que não possa haver um diálogo. Sim, os cargos devem ser estabelecidos, como diz Paulo de Tarso na sua carta aos Coríntios, de acordo com a nossa capacidade de servir, com a nossa capacidade de colocar em prática o Evangelho do Cristo. E o que é colocar em prática o Evangelho de Jesus? É trabalhar, servir, consolar, confortar, orientar. Os nossos irmãos necessitados, eles não são inferiores a nós. Se nós já estamos nesta condição de que podemos ensinar, de que podemos educar, de que podemos mostrar uma forma mais simples e mais humilde de compreender o reino de Deus. Compreender o reino de Deus não significa colocar a Bíblia embaixo do braço e sair pregando por aí capítulos e versículos. Não significa decorar ou simplesmente devorar todos os livros da codificação espírita que nos mostra o mundo espiritual, as leis que o regem, a nossa responsabilidade enquanto filhos de Deus. É preciso praticar o Evangelho no seu dia a dia. E praticar o Evangelho é ouvir com os olhos de ouvir o que os nossos irmãos têm a nos dizer. Então, todas as vezes em que nós nos colocamos na condição de ferramenta, todas as vezes em que nós nos colocamos na condição de instrumentos, é preciso ter em mente que existe um profissional. É preciso ter em mente que existe aí alguém capacitado para manusear este instrumento. E estes instrumentos são os nossos benfeitores espirituais. Por mais imperfeitos, por mais defeitos que nós tenhamos, os benfeitores espirituais sempre procuram nos ajudar, ofertando-nos a oportunidade de servir, ofertando-nos a oportunidade de praticar a caridade, exercitar a nossa fé, praticar a resignação em relação ao mundo em que vivemos. Se somos espíritos vivendo
uma experiência terrena, o Cristo, quando nos convidou a aqui estar, ele não exigiu de nós perfeição, ele não exigiu de nós aí nenhuma das grandes obras, que nós construíssemos pirâmides, que escalássemos o Everest ou que fizéssemos mergulho nas profundezas nos oceanos. Ele nos recomendou amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E é isso que ele está dizendo. Quando nós buscamos o reino de Deus, nós estamos conduzindo os nossos irmãos da mesma forma que somos conduzidos pelos benfeitores espirituais. E para isso, nós não podemos simplesmente sair por aí querendo que todos tenham a mesma compreensão, o mesmo entendimento, que todos tenham a vivência e as experiências que nós hoje já conseguimos desenvolver. A doutrina espírita, consoladora, confortadora que é, ela mostra a todos nós que nós estamos aqui em reparação dos nossos erros, das nossas falhas, de nossas vidas pretéritas, mas não como castigo, não como punição, mas sim a oportunidade bendita da reconciliação com a lei divina. E os nossos irmãos, os nossos companheiros, a nossa função, o nosso trabalho nas casas espíritas, nas casas de caridade, nos templos de orações, deve ser sempre apresentar Deus, o Pai Todo-Poderoso, que sabe de todas as nossas necessidades e atende-as de acordo com aquilo que nós precisamos, não o que nós queremos. Jesus é nosso irmão maior, Jesus é o nosso mestre querido e ele está sempre ao nosso lado. Se nós podemos ser hoje a enxada que limpa o jardim, ótimo. Se nós pudermos amanhã sermos o bisturi que restaura a saúde dos nossos irmãos, muito bom também. O machado, ele é muito afiado e ele serve para quê? Ele serve muitas vezes para cortar uma árvore, para transformar essa madeira. Mas por mais afiado que ele seja, nós não conseguimos, por exemplo, fazer barba com o machado. Isso não significa que não é uma boa ferramenta. Por outro lado, a gilete ou a lâmina de barbear, como queiram, é afiadíssima, é até um instrumento muito perigoso. E nós a usamos para fazer a barba, mas não temos condições de transformar uma árvore em madeira ou em móveis. Então, a cada instrumento, a cada colocação, a cada necessidade, nós precisamos ver qual é a nossa capacidade de servir, qual é a nossa capacidade de compreender o que Deus espera de cada um de nós. A grande maioria dos trabalhadores do Evangelho pensam nas mordomias, pensam somente nas reivindicações. Muitos querem que o quê? Querem que Deus, querem que Jesus sejam nossos simples serviçais. Queremos muitas vezes que eles atendam às nossas solicitações, atendam aos nossos desejos. Não, porque nós sabemos o que é melhor. Por isso, a recomendação de Emmanuel no texto que nós estamos estudando. Ouçamos atentos, ouçamos a voz, ouçamos as necessidades dos nossos irmãos. Com o ouvido, vamos ouvir também o que Deus espera de cada um de nós, seus filhos. O que Jesus nos pede para podermos contribuir com ele nesta obra bendita que é a nossa reencarnação nessa pátria querida que hoje nos abriga. Nós somos espíritos, nós somos seres gregários, nós precisamos viver em comunidade. E viver em comunidade é sempre olhar a vida pelo prisma dos nossos irmãos. Porque nem sempre aquilo que nos agrada
é agradável aos outros. Nem sempre a forma de absorver os ensinamentos, de absorver as dores e os sofrimentos é particular de cada um de nós. E é assim que nós caminhamos. É isto que o Emmanuel vem nos dizer, é isso que vem nos ensinar. A dor, ela não é simplesmente um castigo. O sofrimento não é simplesmente que Deus está nos punindo. A dor é para todos os seres neste planeta bendito. Existe a dor evolução, existe a dor aprendizado, existe a dor reparação. Mas ao mesmo tempo, o que é o sofrimento? O sofrimento, ele é espiritual. Se a dor é para todos, o sofrimento é opcional. Nós podemos sentar ou deitar sobre o sofrimento e ficar ali lamentando. Ou podemos compreender e seguir adiante. Cuidar sim, para que se foi ruim, não incorramos no mesmo erro. O que Deus quer nos mostrar com essa situação? O que Jesus espera de nós nesse momento de aprendizado? E assim nós vamos ouvindo. Se aprendermos a ouvir o nosso coração, se aprendermos a ouvir os nossos sentimentos, nós vamos também aprender a ouvir os sentimentos, a dor, a alegria, a conquista e as realizações também dos irmãos que conosco caminham. Quando Deus, nosso Pai, nos criou à sua imagem e semelhança, não é a semelhança morfológica, não é a essa semelhança de um velhinho sentado no trono nupcial lá, esperando e olhando aqui pelas nossas dificuldades. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus na perfeição, na inteligência, no amor, no perdão, na caridade, na benevolência, na indulgência, na tolerância, na paciência. Se nós temos latentes em nós todas essas virtudes que herdamos do Pai, se nós temos em nós todas essas virtudes necessárias à nossa evolução, ao nosso crescimento e ao nosso aprendizado, então façamos uso desta oportunidade bendita da vida. Por quê? Ao solicitar, ao amar os nossos irmãos como a nós mesmos, nós estamos buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nós estamos trabalhando no nosso aperfeiçoamento, nós estamos trabalhando na nossa capacidade de perdoar, na nossa capacidade de consolar, na nossa capacidade de servir. E nós, ao servirmos ao outro, ao praticarmos o bem, nós estamos mostrando tudo aquilo que a doutrina nos ensina. Quando Kardec disse, fora da caridade não há salvação, nessa situação, ele por si só compreendeu o verdadeiro sentido que os benfeitores queriam dar. Porque se ele dissesse, fora do espiritismo não há salvação, com certeza seria uma colocação egoística e o espiritismo não seria hoje a doutrina consoladora que ela é, trazendo luz, erguendo esse véu da ignorância em relação aos ensinamentos de Jesus e principalmente a lei divina que todos nós devamos colocar em prática. Portanto, queridos e amados irmãos e companheiros, ao viver em comunidade, numa casa espírita, nós devemos compreender que nem todos os que buscam a consolação, nem todos que buscam o ensino, nem todos que buscam o entendimento tenham a mesma facilidade que nós. E se viver numa casa espírita, onde nós compartilhamos com amigos que pensam, que trabalham, cujos ideais são os mesmos, imagine então em relação ao trabalho. Muitos dos ambientes de trabalho onde temos que lidar com chefe, onde temos que lidar com a competição, muitas vezes predatória, onde nós temos que lidar com inveja,
com ciúme, onde muitas vezes nós temos que lidar com ódio, com esse materialismo. Então, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça nesses ambientes é verdadeiramente praticar o evangelho de Jesus, porque as nossas atitudes estarão sendo observadas, os nossos atos estarão servindo de exemplo, as nossas palavras estão curando, confortando ou estão ferindo, ou estão causando mágoa, dores e sofrimentos. Então, ouçamos atento as recomendações do nosso mestre querido. Quando Isaías, no Antigo Testamento, ele diz: quem tem ouvidos de ouvir, que ouça, quem tem olhos de ver, que veja, né? Então, o que ele está recomendando a nós? Que nós precisamos ver o mundo não somente pelo nosso prisma, de acordo com as nossas conveniências. Quando ele diz olhar, porque ver é diferente de enxergar, assim como ouvir é diferente de escutar. Ver é com os olhos físicos, enxergar é como espíritos imortais a partir da nossa criação. Enxergar é ver o mundo material e o mundo espiritual. Ver é somente matéria. Escutar é diferente de ouvir. Ouvir são sons, são barulhos. Escutar é escutar a consciência, é escutar a voz interior que clama a nós, que nós coloquemos em prática essa centelha divina que nos identifica como filhos de Deus. O que nós estamos fazendo da nossa vida? O que nós estamos fazendo da nossa encarnação? Qual é o nosso propósito em nossa caminhada? Servir simplesmente para ganhar o céu? Servir simplesmente para receber os aplausos, para receber o reconhecimento? Não. O Evangelho de Jesus é simplicidade, é humildade. É um evangelho que precisa chegar a todos os corações, a todos os necessitados. E qual é o nosso papel? Qual é o nosso objetivo enquanto espíritos encarnados aqui nessa pátria querida? Jesus, quando esteve aqui entre nós, ele nos deixou o legado, o seu evangelho, as explicações e principalmente o seu exemplo. Jesus, ele não discutia, ele não debatia, mas ele ensinava, ele educava. Ensinar é passar conhecimento e informação. Educar é viver aquilo que nós estamos falando. Educar é praticar na nossa vida diária tudo aquilo que nós professamos. E para que nós possamos viver o Evangelho do Cristo, se faz necessário observar. A doutrina espírita é uma doutrina de observação. É uma doutrina que a cada dia tem algo a nos ensinar. Porque não é aquela mesmice. Se nós pegarmos a Bíblia, Jesus nasce, morre e ressuscita. A doutrina espírita, ela nos mostra que Jesus é o nosso irmão maior. Jesus é um espírito da mais alta hierarquia que nós conhecemos, mas é aí a nossa destinação. Quando Jesus diz: todos vós sois deuses, podereis fazer tudo o que eu faço e mais, ele está dizendo exatamente isso. Ouçam as necessidades dos vossos irmãos. Ouçam as necessidades do meio em que vós estão vivendo. Ouçam a sociedade com seus valores mundanos, com seus valores temporais, com seus valores transitórios, mas não deixem de praticar o Evangelho, o pão que alimenta, o pão que sustenta, a luz que ilumina, o caminho que todos devem seguir. Então, quando o Mestre querido aqui, o tempo que ele permaneceu conosco, Jesus foi sempre o ensinamento. Jesus foi sempre o nosso exemplo do que nós devemos
e do que nós podemos fazer. E assim que nós possamos continuar a ser, sim, esta ferramenta útil, esse instrumento a serviço do bem e do amor. Que Jesus nos abençoe e que esteja conosco, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.